contar a vocês hoje sobre a história de uma criança. Esse menino chamado Bruno recebe os ensinamentos de sua família, aprende a ser homem com tudo aquilo que os seus pais estão passando na sua realidade. Ele viaja para onde o seu pai é transferido por conta do seu trabalho, e ali, em meio às circunstâncias, ele começa a conhecer os vizinhos. E dentre os vizinhos, um que é companheiro agora de cercado, ele está ali agora conversando com o Bruno. E Bruno passa a observar aquela criança que tem os seus cabelos raspados, que está com uma aparência abatida, mas ele não entende por que aquela criança está vivendo daquela forma. Bruno tem uma realidade completamente diferente. Seus pais têm condições para dar a ele uma vida com sustento, com roupas boas, com proteção. E essa criança, ela está apenas conversando com o seu novo amigo. Ele não sabe qual é a etnia dessa criança. Ele não sabe quanto que essa outra criança ela tem de dinheiro com seus pais. Isso não importa para ele. Ele apenas é um novo amigo. O que Bruno não sabe é que ele é parte responsável da tragédia que aquele menino está vivendo do outro lado daquela cerca. O pai ensina Bruno então a fazer uma saudação a Hitler, e ele faz. O pai é a autoridade dele. Ele então aprende que este é o caminho que ele deve seguir. E então, Bruno, sem ter a consciência, ele começa a fazer aquilo que o pai está o ensinando. Ele passa então a odiar os judeus, assim como seu pai o fazia. Essa história é retratada no filme chamado O Menino do Pijama Listrado, mas que não dá foco especialmente ao problema que acontece, à grande tragédia dos judeus. Mas ele traz um ponto de vista dessa outra criança, Bruno, que conhece esse menino que está do outro lado da cerca. O que é interessante de pensar sobre o Bruno é que este menino, ele poderia não viver debaixo da opressão que o seu pai gera sobre ele. Ele poderia viver livre. Ele não precisava ser ensinado a saudar Hitler. Ele não precisava ser ensinado que aquele caminho que eles estavam seguindo, então ele era positivo. Mas o que aconteceria com Bruno se ele não estivesse debaixo dessa opressão? Quem seria essa criança? Ou ainda mais, imaginar que essa criança conseguiu sair desse quadro. Como é que ele vai viver nesse lugar? Se a vida inteira ele aprendeu a ser aquilo que o pai dele então estava o ensinando. Nós podemos afirmar, pensando um pouco sobre essa história do Bruno, que as famílias, elas se tornam agentes escravizadores, trazendo conceitos e posturas às pessoas que cercam todos aqueles que os amam. E o que nós precisamos aprender é como combater isso, como evitar, ou como viver longe de uma realidade opressora. Porque nós precisamos entender, no texto que nós vamos ler, que Deus está presente em todo o tempo em nossas vidas. Eu te convido então a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do versículo 17 ao versículo 22. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao versículo 22, como está projetado ali. Vamos ler, diz o seguinte, palavra. Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois,
levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, através desse texto, nós clamamos a Ti, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos dando fé nesta noite. Peço a Ti, Deus, que traga clareza às grandes dúvidas que estão no nosso interior. Que o Senhor venha ao encontro com as nossas maiores dificuldades. Que o Senhor, com Teu Espírito Santo, venha nos incomodar para nós abandonarmos aquilo que não é agradável a Ti. Que o Senhor nos transforme. Este é o nosso clamor nesta noite. Para não sairmos da Tua casa da mesma forma como entramos, mas sim transformados pelo poder do Senhor através da Tua palavra. E em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, a vida do menino Bruno, ela é apenas uma de tantas que nós podemos citar, de pessoas que sofrem, então, em meio aos lares, por conta das tradições, opressões que vêm sobre as pessoas por causa das tradições que são ensinadas, tradições que são impostas. São costumes, são maneiras de se comportar, são maneiras de falar, são coisas, detalhes que nós então temos no nosso dia a dia que estão vindo. E que nós muitas vezes não temos nem coragem de pensar em tirar elas da nossa vida, porque isso foi passado de tradição em tradição, geração em geração, e isso veio de uma forma opressora sobre nós. Os israelitas, então, eles recebem algo dos seus antepassados, como nós já vimos aqui na devocional no início, porém, é isso que traz a eles o grande sofrimento, né? A escravidão no Egito traz a eles todo aquele período ao qual eles esperam a liberdade, e quando eles assim o conseguem, nós vemos então o Senhor se mostrar presente junto ao seu povo em todos os momentos. Eles vão sair da escravidão. Aqui já passou o período então das pragas, aqui já houve o diálogo de Moisés com o faraó, nós estamos posterior a isso. E o que nós vamos ver com este povo é como é que eles nos ensinam a combater a opressão que eles viveram e como alguém pode viver longe sem ser sugado pelas tradições, escravidão e pressões que a própria sociedade pode trazer então sobre nós. Primeira informação que o texto traz para nós no versículo 17 é então exatamente esta: tendo o faraó deixado o povo ir, né? A informação da liberdade. Aquilo que nós já vimos então no capítulo 12, versículo 40, né, que as hostes do Senhor, elas foram retiradas do Egito, porque as 10 pragas, elas já aconteceram, então Deus está já conduzindo para o momento da libertação. A escravidão, então, ela tem fim, porém, não como escolha do faraó. O texto, se você olhar apenas este versículo, você pode concluir que o faraó deu esta ordem pela sua própria vontade, mas todo o contexto do Êxodo mostra que ele não queria deixar, e Deus conduziu tudo isso para que este povo então alcançasse esta liberdade. O Senhor tirou o seu povo da casa da servidão. Após mais de 400 anos, nós vemos então que agora este povo que estava forçado a viver em obediência aos egípcios, agora eles têm uma nova vida. Eles têm novos desafios. Eles precisam agora entender o que eles vão fazer, como é que eles vão se comportar, o que é que eles vão então passar a experimentar ao longo de todo esse tempo. O texto do capítulo 1 do Êxodo, versículos 12 ao 14, nos lembram da tirania. Diz então que com tirania eles foram escravizados. Então você imagine 400 anos, morrem gerações, nascem novas gerações, e eu tenho então um povo que nunca viveu longe da escravidão. Eu tenho pessoas que nasceram no meio da escravidão do Egito, morreram escravos, outros nasceram ali e estão vivos agora, presenciando este poder de Deus para trazer a eles a liberdade. Mas é muito interessante de ver por que alguém é capaz de fazer isso.
Quando você olha então o texto, em Êxodo capítulo 1, nos mostra então que o governador, o novo que estava à frente, ele faz isso porque ele quer então obter controle. Posso dizer assim que a escravidão é uma forma de controlar. Mas a escravidão ela pode ser vista de diversas formas, porque ali neste caso, ele tem medo que eles se revoltem, ele tem medo que eles tomem o controle, ele tem medo então que os egípcios não sejam tão fortes assim para vencê-los, e ele perca o controle que ele tem sobre aquelas pessoas. Ele transforma o seu medo em escravidão. Mas como eu mencionei já no início, a realidade dos lares, ela muitas vezes ela é escravizante. Nós vemos que muitas pessoas vivem assim, pelos preceitos ensinados pelos seus pais. Muitas vezes as pessoas vivem assim pela religião onde elas estão vivendo, que elas estão ali aprendendo. Se tornaram escravos, vivem debaixo de opressão. E como é que isso então acontece? Você já deve ter visto alguém que está debaixo de uma religião na qual ele não tem a possibilidade ou liberdade de questionar, de perguntar, de chegar ao seu líder para dizer por que nós acreditamos desta ou daquela forma. E por isso a escravidão se torna uma forma de controle para eles, porque eles dizem: olha, enquanto vocês estiverem conosco, fazendo assim como nós estamos ensinando, vocês se tornarão pessoas e famílias prósperas. Você já deve ter visto pessoas viverem assim. Ou ainda que nós observamos muitos que acreditam que por se sacrificar, eles alcançarão algum tipo de mérito para eles então alcançarem o paraíso. Religiões opressoras. Uma mentalidade que ao invés de levar essas pessoas a viver de uma forma livre e prazerosa, eles estão apenas vivendo escravizados, porque se não for daquela forma, eles não vão alcançar tudo aquilo que está sendo prometido para eles. Nós vemos aqui que além do desejo das pessoas de alcançar o paraíso, a eternidade, ou de serem prósperos, você tem então o medo daqueles que oprimem. Porque você já imaginou se essas pessoas que se mutilam, se sacrificam, não é? Para alcançar um paraíso que lhes é prometido? Imagina se eles descobrem então que o paraíso não é alcançado por mérito, que o céu não é conquistado pelas nossas ações. Os seus líderes perdem o controle, perdem poder. Imagine se as pessoas começam a descobrir então que aqueles líderes que tanto prometem a eles toda a prosperidade não é o dono do ouro e da prata. Os líderes perdem o controle, perdem aqueles que estão debaixo da sua autoridade, eles perdem o seu sustento, porque é assim então que eles vivem. E vocês estão observando então detalhes de religiões, até dentro de famílias que ensinam essas religiões que acabam sendo escravizadoras. Talvez você não conheça famílias que ensinem os seus filhos a saudar Hitler, não é? Para nós dizermos, não, essa família é realmente opressora. Mas você encontra outros detalhes. De outras formas, as famílias estão escravizando uns aos outros, estão oprimindo. E uma delas, nós podemos dizer, é quando as pessoas estão ensinando a sensualidade para as crianças. Você já viu isso acontecer? Vamos colocar as meninas para dançar funk, vamos filmar elas e vamos postar porque é bonito. É bonita a criança dançar, não é? Isso é escravizante. Isso é opressão sobre essa criança, porque ela está aprendendo que a forma dela usar o corpo, da vida dela, é assim. Isso está certo. Eles estão passando para ela algo que ela vai levar para a fase adulta, algo que ela vai levar para os seus relacionamentos, algo que ela vai levar para o seu relacionamento com Deus, onde isso vai ser um dos pontos de dificuldade dela. Isso vai se tornar um ponto de opressão para ela. Mas as famílias é que ensinam isso. Essas coisas estão sendo ditas dentro dos lares. Os pais, as mães estão deixando. E nós que já estamos a maior parte aqui na fase adulta, nós trazemos resquícios disso. Um país da sensualidade, onde ensina a todos nós que a sensualidade é importante. E você carrega isso com você, como se você fosse obrigado a viver assim, obrigado a seguir este preceito, obrigado a seguir tal padrão que é colocado pela sociedade. Isso é opressão. Isso é se tornar escravo de algo que foi ensinado dentro da sua casa.
de algo que foi ensinado pelos seus familiares, aqueles que você então tanto ama. Talvez por falta de conhecimento, talvez por rebeldia. Você deve conhecer algumas famílias que ensinam as crianças a aceitar os pecados que tem dentro de casa. Talvez você ache muito pesado a gente pensar nisso, né? Mas essa é uma realidade que está presente na maior parte das famílias. E como é que nós fazemos isso? Famílias que têm vícios dentro de casa. Famílias de pessoas que estão aí com o uso das drogas, o uso das bebidas, e mostram para as crianças que isso é normal, é comum. Sabe como é que nós então fazemos as crianças aceitarem os nossos pecados? Dá um golinho para a criança experimentar, porque ela está olhando tanto, eu acho que ela está com vontade. Estamos escravizando essa criança. Estamos criando uma opressão sobre a vida dela. E ela não vai guardar isso ali. Ela vai se tornar um adolescente, possivelmente ela vai estar ainda interessada naquilo que a sua família vive, e ela quer se envolver com aquilo, porque aquilo agora para ela é um caminho, e ela se torna um adulto que muitas vezes é aquele que está então sofrendo com o vício das drogas, do alcoolismo, porque quando ainda dentro de casa, essa pessoa, ela foi escravizada. Falamos que é bonito o vício para as crianças, e assim fazemos elas aceitarem na opressão, na força. Talvez você já tenha visto famílias que ensinam as crianças a mentira, o quanto a mentira é boa dentro de casa, não é? Talvez você já tenha visto isso, ou ouvido até nesse período de Natal, né, quando as compras estão mais elevadas, né, quantidade, e aí o pai fala o quê para a criança? Daqui a pouco a gente volta aqui comprar esse brinquedo. Quando é que ele volta? Nunca volta. Ou ele fala assim: fale que a mamãe não está aqui em casa. Famílias que ensinam as crianças a aceitar os seus pecados. Uma forma de opressão, porque ela vai viver usando a mentira. Ela está crescendo em meio a este contexto onde ser escrava da mentira, escrava da sensualidade, escrava dos vícios é algo comum, é normal. Ela nem sabe viver fora disso. Ela nem sabe o que é estar num lugar onde essas coisas não estão presentes. Você já viu como é que nós ensinamos as crianças a adorar o dinheiro? E aqui eu estou falando de crianças porque todos nós já fomos crianças e algumas estão aqui, não é? Temos raízes daquilo que foi ensinado para nós na infância. Como é que você ensina a criança a adorar o dinheiro? Na época do Natal, já fica um alerta para você, porque essa semana, não é? Enchemos elas de presentes. Só presentes. Nunca conversas. Nunca abraços. Nunca há diálogo, é apenas presente. Vamos conquistar a criança com presente. Ela vai gostar? Claro que ela vai gostar. Ela quer, ela assistiu esse desenho, ela gosta disso. Ela viu o amiguinho tendo, ela também quer ter. E aí nós damos tudo o que elas querem. E elas passam a entender que o material é muito importante na vida delas. Ensinamos as crianças a aceitarem os pecados da família, porque quem é que está adorando o material antes da criança? Somos nós, os adultos. Então nós vemos que as famílias, elas podem ser escravizadoras, né? Ou serem opressoras. Então, às vezes ensinam muito mais as pessoas a temer aos homens do que temer ao próprio Deus. E eu sempre exorto, quando eu escuto famílias que olham para a criança e elas não estão conseguindo conter a criança, e elas falam assim, ó, apontam para mim e falam assim, ó, o pastor está olhando. Onde é que está Deus nesse relacionamento? Onde é que está a autoridade dos pais aí? Isso é opressor para essa criança. Porque ela vai crescer assim, temendo mais aos homens do que a Deus. Ela vai temer os seus líderes, vai temer os seus patrões, vai temer os seus relacionamentos, aqueles que tiverem uma palavra com mais intensidade, elas vão temer, ela vai levar isso para a vida. E isso é escravidão. Diversas formas que nós podemos então observar que as nossas famílias, elas passaram para nós a escravidão, a opressão, e isso vem conosco ao longo da nossa história, para a nossa fase adulta, para a adolescência, para a juventude. Como é que nós podemos combater isso?
O texto então nos diz: tendo o faraó deixado ir o povo. Mas como eu já afirmei, o texto não está dizendo que foi pela vontade, autoridade, soberania de faraó que isso aconteceu. Não, mas pela boa mão do Senhor. Então nós começamos a combater qualquer tipo de opressão quando Deus age sobre o opressor. Quando Deus age sobre o sistema opressor, seja a família, seja a sociedade, seja uma religião, quando Deus age com o seu poder, nós começamos a ver liberdade nas pessoas. E Deus está fazendo isso. Deus está libertando as pessoas, dando a elas conhecimento, dando a elas o entendimento da sua verdade, para que elas vivam de fato a vida delas. Aproveitem este presente que o Senhor então as deu. Mas apesar da liberdade, nós podemos pensar que as pessoas desfrutam da liberdade de formas diferentes. Eu queria pensar de duas maneiras. Pense comigo então em um pássaro que nasceu na floresta e que ele foi capturado e que de repente ele foi solto. Ele vive de uma forma na floresta. Se você imaginar um pássaro que viveu a vida inteira, cresceu num cativeiro, e de repente alguém resolve soltá-lo na floresta, ele não vai viver da mesma maneira como aquele outro. Ele não sabe dos desafios, ele não sabe dos perigos, ele não sabe onde é que tem comida, ele não sabe onde é que tem água. Muitos não sobrevivem, porque a liberdade pode ser vivida de formas diferentes. Então nós precisamos pensar sobre isso. Como sobreviver neste novo contexto quando nós estamos livres? Israel agora está liberto. Como é que eles vão viver, sendo que alguns nasceram e cresceram em meio à escravidão, em meio à opressão, em meio à idolatria dos egípcios, em meio às dúvidas dos pais sobre a ação de Deus para trazer de fato a libertação, porque muitos ali eram incrédulos perante as promessas do Senhor. Como é que eles então passam a viver neste novo contexto? E o texto mostra para nós, então, que Deus, versículo 17 ainda, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Observe então que ele está nos mostrando que Deus está guiando o caminho deste povo, não para que eles passem agora pela terra dos filisteus, que era mais curta, mas para que eles caminhem pelo deserto. Eles vão para o sul, para o deserto, para alcançar a terra que o Senhor deu a eles. Para que eles não se arrependam, para que eles não queiram voltar para trás. E esta expressão, se arrepender, é a mesma usada pelo Senhor em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, onde diz que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. E nós então não estamos falando aqui de um arrependimento, de como se Deus não soubesse do que ia acontecer e mudou de ideia. Não, é tristeza, é pesar. Então o que o Senhor está dizendo aqui sobre este povo no versículo 17, é que os israelitas, ao ver o povo que estava dominando o trajeto até os filisteus, que são os egípcios, eles iriam se entristecer. Iria pesar o coração deles. E eles iriam então querer voltar a viver da forma como eles estavam antes, porque iam achar que aquilo era mais seguro para eles. Interessante de ver que o Senhor conduz então eles por um caminho mais longo, não pelo caminho mais curto, porque nem sempre o caminho mais curto, ou aos nossos olhos o caminho mais fácil, vai ser o caminho suficiente que o Senhor vai usar para tratar o nosso coração. Quando nós nos tornamos livres para viver para Deus, para servir ao Senhor, Ele nos conduz. Quem define o caminho é Ele. Ele sabe dos percalços, Ele sabe quando é a hora de nós então enfrentarmos novamente os egípcios, de nós termos capacidade então de ver o poder dos egípcios diante de nós e não ficarmos então amedrontados. 1 Coríntios 10, 13, o Senhor diz que é aquele então que traz a aprovação, mas que também traz o livramento. Porque Ele conhece, Ele sabe até onde nós temos capacidade de suportar, Ele sabe se você vai aguentar o caminho dos filisteus, ou se para você é melhor você passar pelo deserto, mesmo que ele seja mais longo. Deus conhece, e é isso que Ele está fazendo com os israelitas nesse momento. Ele está guiando eles agora pelo sul, para que eles passem pelo deserto, mas deserto não é fácil, deserto é lugar de incerteza.
O deserto é um lugar que exige fé para você sobreviver. Quantas perguntas não devem ter vindo na mente dos israelitas quando passaram pelo deserto? Quando é que nós vamos encontrar comida? Quando é que nós vamos encontrar água? Quando é que nós vamos chegar? Quando é que vai acabar essa tormenta? Quando é que vai acabar essa dificuldade? O deserto não é fácil. Não é tão simples assim quanto falar que é melhor passar pelo deserto do que pelo caminho mais curto, como o texto então está nos mostrando. Mas é interessante que o texto nos mostra um detalhe que vem do passado para restaurar a fé deste povo. E isso está ligado a José. O texto mostra para nós, então, que este povo vai levar os ossos de José junto com eles em meio ao deserto, e há um propósito nisso. José é aquele, então, que foi governador sobre o Egito, colocado ali por Deus, aquele que confiou nas promessas do Senhor. E quando ele está prestes a morrer, o que ele pede? Levem os meus ossos para serem embalsamados na terra prometida, porque eu sei que o Senhor vai cumprir a sua promessa e vocês chegarão lá. O Senhor restaura a fé desse povo, trazendo algo do passado, a próprio testemunho da própria fé de José, que sabia que o Senhor iria continuar com eles, iria então cumprir a sua palavra para com o seu povo. E aqui muitas famílias pecam, porque elas acabam olhando apenas o hoje, apenas o agora, para ensinar a sua própria família a enfrentar o deserto. O que é que nós falamos para os adolescentes? Nós falamos: olha este super-herói, olha este filme, olha este cantor, olha a vida dessas pessoas. O que nós falamos para as crianças? Veja o que o desenho diz, veja o que essa historinha conta. E nós estamos falando de coisas que são atuais, que são fruto da imaginação de homens e mulheres. E nós esquecemos de olhar para o passado. Esquecemos de olhar para aquilo que os patriarcas viveram, para aquilo que os profetas viveram, aquilo que os discípulos viveram e deixaram registrado para nós. A fé vai ser fortalecida quando nós formos capazes de olhar para os testemunhos do passado. Porque o caminho que nós estamos trilhando, ele exige de nós fé para nós então sobrevivermos. E isso só é possível de uma forma: olharmos para a palavra do Senhor. A verdade do Senhor, ela traz esses testemunhos. Ela vai então transformar o coração e a mente das nossas famílias para que todos possam então suportar o deserto, porque eles estão saindo de uma escravidão, a qual o Senhor agiu em seus corações e mentes, e eles precisam entender como sobreviver, senão eles podem acabar sendo devorados. Eles vão encontrar com o perigo e não vão saber que aquilo é realmente perigoso para eles. Eles podem achar que é algo bom. Só iremos sobreviver, então, em meio aos desertos, quando voltarmos à verdade do Senhor e entendermos que Deus é sempre soberano sobre as nossas vidas. Sair da opressão é abrir os olhos para a vida. Então, neste ponto, nós precisamos, então, entender como é que alguém sabe o que é viver. Imagine comigo então os israelitas mais uma vez que estão ali, aquela geração que nasce naquele contexto, agora eles foram libertos. Deus está os guiando agora pelo deserto para que eles possam chegar à terra prometida, mas eles não sabem o que é viver. Eles não sabem o que é desfrutar de um relacionamento com o Senhor sem estar debaixo desta opressão, sem ser então escravos. É uma nova circunstância, cheia de desafios, e os versículos 21 e 22 nos mostram como é que isso é possível de ser desfrutado. Ele diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nós vemos então que a vida, ela só passa a ter sentido quando se tem consciência da presença de Deus. E aqui nós vemos de uma forma muito clara o poder de Deus, ao livrá-los do calor do dia e ao aquecê-los e direcioná-los durante o frio da noite e a escuridão do deserto. Deus está com o seu povo em meio a todas essas circunstâncias. Agora é cuidado. E Deus está revelando isso de uma forma muito clara para este povo. Vocês não estão sozinhos. E é a confiança na provisão de Deus que faz com que isso seja possível àquele que passou a viver em liberdade. É entender que o Senhor está com ele.
é entender que o Senhor está direcionando e vai trazer o sustento, a provisão, vai guiá-lo em todos os momentos. Mas veja o que é que este cuidado traz para eles: possibilidade de obediência. Eles têm as colunas para eles continuarem caminhando de dia e de noite, para não parar. Porque Deus havia dado a eles uma ordem para eles chegarem até essa terra prometida. E eles então agora continuam fazendo isso. Eles continuam caminhando de dia e de noite, de dia e de noite. Então vejam, há um crescente nessa história. Há a libertação, há a fé que eles têm então restaurada pela palavra do Senhor que estava na vida de José e que leva eles à obediência. Eles se submetem ao Senhor e eles obedecem caminhando até a terra prometida. Interessante que o texto finaliza então dizendo para nós: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Este relacionamento que os israelitas estão desfrutando não era algo provisório, não era algo superficial, era algo profundo e algo permanente sobre as suas vidas, porque eles nos mostram que Deus está conosco sempre. Meus irmãos, então, se em algum instante você identificou na sua vida que você estava vivendo em opressão, em meio às lutas que você estava passando, você não estava sendo capaz de ver esperança, você não estava sendo capaz de ver que existia saída, que a vida ela é um presente de Deus, que você está se alegrando mesmo em meio às circunstâncias difíceis, lembre-se, é possível viver longe da opressão. É possível viver longe da escravidão através do relacionamento com Deus. Porque é no Senhor que nós encontramos a paz e a esperança. Pela fé, pela submissão e pela obediência. Mas isso só é possível a mim e a você através de Cristo Jesus. Quando Cristo oferece a sua vida, derrama seu sangue como sacrifício, Ele abre este caminho para nós. Para que a nossa vida possa agora ser de fato vivida em honra ao nosso Criador. Para nós de fato vivermos em liberdade para aquilo que nós somos criados. Para podermos então servir ao nosso Deus em todos os momentos. Para nós nos aproximarmos dEle. Buscarmos a Ele em qualquer momento, em qualquer circunstância. Jesus Cristo, Ele abre este caminho para nós podermos então entendermos que o Senhor está conosco e podemos agora viver com Ele a cada instante. Deus está conosco em todo tempo. Por isso eu digo a você, para que viva a liberdade. Você que conhece a Cristo, viva esta liberdade a todo momento. O Senhor te presenteou com a vida. Lembre-se que a sua fé tem que te levar a entender isso todos os dias. E que você não só viva isso, mas que você ensine para todos aqueles que estão ao seu redor que essa liberdade é possível através de Cristo Jesus. Aos angustiados que você conhece, que passaram o ano inteiro cheios de tribulações, dificuldades e não entenderam que existe liberdade mesmo no deserto, ensine sobre a graça, porque a graça é libertadora, a graça em Cristo Jesus. E dessa forma eu desafio você a não construir um lar que seja escravizante. Combata tudo aquilo que afasta você e a sua família do Senhor. Todos os momentos esteja atento para você identificar se algo está afastando você ou aqueles que você ama de Deus. Lute, ore, converse para que você possa retirar isso do caminho de vocês, para que o relacionamento com o Senhor permaneça. Porque isso é possível para nós. Pelo simples ato de nós crermos em Cristo Jesus, nós podemos então viver com o nosso Senhor. E assim, ser guiados por Ele para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias. Que neste ano que está prestes a iniciar, daqui 2 semanas, você vai viver um novo ano, novos desafios. Que o Senhor possa conduzir você com fé, abençoar a sua casa, para que vocês a cada dia mais possam entender que Ele é soberano, descansar nele e que assim vocês
se lembrem que mesmo que o caminho pareça longo, Ele está com vocês.